O mundo das finanças parece, à primeira vista, um reino de números frios e impessoais. As cifras, os gráficos e as tabelas que dominam esse universo podem dar a impressão de que tudo é regido por uma lógica matemática implacável. Balanços, margens de lucro e preços de ações parecem ditar o fluxo e refluxo das marés econômicas. Esses elementos são vistos como os pilares que sustentam a estrutura financeira global, determinando o sucesso ou o fracasso de empresas e investidores. No entanto, por trás dessa fachada de objetividade reside uma verdade mais fundamental. A economia é movida por seres humanos, com toda a sua complexidade, emoções e motivações. Cada decisão financeira, por mais calculada que pareça, é influenciada por fatores humanos que muitas vezes escapam à lógica pura. Medo e ganância, confiança e incerteza, essas forças primordiais são os verdadeiros motores do mercado, muitas vezes sobrepondo-se à lógica e desafiando previsões. Em momentos de crise, como os grandes crashes do mercado, essas emoções se tornam ainda mais evidentes, revelando a fragilidade da racionalidade econômica. Para realmente dominar as finanças, é preciso primeiro dominar a compreensão da natureza humana. Isso envolve não apenas entender os números, mas também as emoções e os impulsos que os influenciam. É um campo onde a psicologia e a economia se encontram, criando uma dinâmica complexa e fascinante. Isso não quer dizer que a perspicácia financeira seja irrelevante, mas sim que ela representa apenas metade da equação. A habilidade de analisar dados e prever tendências é crucial, mas sem a capacidade de interpretar o comportamento humano, essa habilidade pode ser insuficiente. A outra metade, a capacidade de antecipar e navegar pelas correntes frequentemente irracionais do comportamento humano, é o que separa os meramente bem-sucedidos dos titãs da indústria. Aqueles que conseguem prever as reações humanas e ajustar suas estratégias de acordo são os que realmente se destacam. J.P. Morgan, o lendário financista que dominou Wall Street como um gigante, entendeu essa verdade fundamental melhor do que talvez qualquer outra pessoa. Ele sabia que, para ter sucesso, era necessário mais do que conhecimento técnico. Era preciso uma compreensão profunda da natureza humana. Ele não era apenas um banqueiro brilhante, ele era um perspicaz observador da natureza humana, um mestre psicólogo que conseguia ler uma sala, antecipar reações e influenciar decisões com uma precisão incrível. Sua habilidade de entender e manipular as emoções das pessoas ao seu redor era uma de suas maiores armas. O sucesso de Morgan não se resumia apenas à magia financeira. Ele sabia que para alcançar o topo era necessário mais do que habilidades técnicas. Era preciso uma compreensão intuitiva do que movia as pessoas. Era o produto de uma compreensão profunda do que movia as pessoas, o que impulsionava suas ambições e o que alimentava suas ansiedades. Ele sabia que por trás de cada decisão financeira havia uma rede complexa de emoções e motivações. Este ensaio explorará a vida e a carreira de J.P. Morgan, revelando como sua compreensão única do comportamento humano o impulsionou ao ápice do poder financeiro. Vamos mergulhar nas estratégias e nas táticas que ele usou para navegar pelo complexo mundo das finanças, sempre com um olho atento às nuances da natureza humana. J.P. Morgan era mais do que apenas um financista. Ele era uma força da natureza. Sua presença impunha respeito, e sua influência se estendia muito além dos limites do mundo financeiro. Suas declarações moviam mercados e sua ambição parecia não ter limites. Ele era um mestre em manipular o mercado, e cada movimento seu era observado de perto por investidores e concorrentes. No entanto, apesar de toda a sua arrogância exterior e reputação formidável, Morgan possuía uma compreensão surpreendentemente refinada da psicologia humana. Ele sabia que, no fundo, as pessoas eram movidas por emoções, desejos e medos. Ele reconhecia que as transações financeiras raramente se resumiam a dinheiro. Elas envolviam poder,
confiança e a delicada dança dos relacionamentos humanos. Morgan entendia que a confiança era a moeda mais valiosa de todas. Morgan tinha uma capacidade incrível de avaliar indivíduos, discernir seus pontos fortes, fraquezas e motivações ocultas. Ele podia ler as pessoas como um livro aberto e usava essa habilidade para seu benefício. Ele podia ser implacavelmente pragmático quando necessário, mas também entendia a importância da lealdade, da justiça e do uso estratégico do charme. Ele sabia quando ser duro e quando ser gentil. Ele sabia como apelar para o lado bom das pessoas, mas também não tinha medo de alavancar sua ganância ou medo para atingir seus objetivos. Morgan era um mestre em jogar o jogo do poder. Essa compreensão inata da natureza humana se manifestava no estilo de gestão peculiar de Morgan. Ele era um líder que inspirava tanto admiração quanto temor. Ele se cercava de indivíduos talentosos, não apenas de bajuladores, e não tinha medo de delegar autoridade. Ele sabia que um líder forte precisava de uma equipe forte. Ele incentivava um ambiente de intensa competição entre seus subordinados, mas também exigia lealdade absoluta à casa de Morgan. A lealdade era a base de seu império. Os insights de Morgan sobre o comportamento humano iam além da sala de reuniões. Ele era um observador atento do mundo ao seu redor. Ele era um observador astuto das tendências sociais e entendia a importância da percepção pública. Ele sabia que a opinião pública podia fazer ou quebrar um homem. Ele reconhecia que o verdadeiro poder não residia apenas em acumular riqueza, mas em moldar narrativas, cultivar aliados e influenciar o próprio tecido da sociedade. Morgan era um arquiteto do destino, tanto seu quanto dos outros. John Pierpont Morgan nasceu em um mundo de privilégios e altas expectativas. Desde cedo, ele foi cercado por um ambiente de riqueza e influência, onde o sucesso era não apenas esperado, mas exigido. Seu pai, Junius Spencer Morgan, era um financista de renome que incutiu em seu filho uma profunda apreciação pelas complexidades das finanças internacionais. Junius não apenas ensinou a teoria financeira, mas também demonstrou a importância da ética e da responsabilidade nos negócios. O jovem Pierpont, como era conhecido, recebeu uma educação rigorosa, primeiro na prestigiada Boston English High School e depois na Universidade de Göttingen, na Alemanha. Nessas instituições, ele não apenas aprendeu matérias acadêmicas, mas também desenvolveu habilidades críticas de pensamento e análise. Embora sua educação formal tenha lhe proporcionado uma base sólida em matemática, história e idiomas, foi talvez sua educação em uma família imersa no mundo das finanças que se mostrou mais formativa. As discussões financeiras eram comuns em sua casa, e ele aprendeu a importância de decisões bem informadas e estratégicas. Desde tenra idade, Morgan era exposto aos mecanismos do comércio global, testemunhando em primeira mão o fluxo de capital e as delicadas negociações que sustentavam o comércio internacional. Ele observava como seu pai e outros financistas navegavam pelas complexidades do mercado global. Além de sua educação formal, Morgan possuía uma curiosidade inata e uma sede insaciável por conhecimento. Ele passava horas na biblioteca, explorando uma vasta gama de tópicos que iam além das finanças, incluindo ciências, literatura e política. Ele era um leitor voraz, devorando livros sobre história, filosofia e artes. Essa leitura diversificada não apenas ampliou seu conhecimento, mas também lhe deu uma perspectiva mais ampla sobre o mundo e os negócios. Ele viajou muito, mergulhando em diferentes culturas e expandindo sua visão de mundo. Essas viagens não eram apenas recreativas, elas eram oportunidades para aprender sobre diferentes economias, práticas comerciais e culturas. Essas experiências aprimoraram suas habilidades sociais,
aguçaram seu intelecto e lhe incutiram uma profunda apreciação pelas complexidades do comportamento humano. Ele aprendeu a importância de entender as motivações e necessidades das pessoas, uma habilidade crucial para qualquer líder financeiro. Quando entrou no mundo das finanças, Morgan já estava equipado com uma combinação única de conhecimento teórico e experiência prática. Ele sabia como aplicar os princípios que havia aprendido em situações reais, o que lhe deu uma vantagem significativa sobre seus contemporâneos. Ele possuía um intelecto aguçado, uma ética de trabalho formidável e uma compreensão intuitiva da natureza humana, uma combinação poderosa que o impulsionaria ao topo de Wall Street. Sua capacidade de tomar decisões rápidas e informadas, aliada a uma visão estratégica, fez dele um dos financistas mais influentes de sua época.